fiz essa estrutura com um papelão para poder colocar os moldes em cima. Vamos utilizar como molde esse pequeno balde que irá servir para fazer a modelagem do tecido já com o cimento. Vou explicar o passo a passo. Você vai utilizar uma bolsa plástica para assim estar facilitando a tiragem do balde. É necessário que você preencha todos os espaços do balde com essa bolsa plástica. Dessa forma o balde não grudará no cimento. Aqui já está pronto, pessoal. Agora eu vou colocar nessa plataforma de papelão para assim ir para o próximo passo. O próximo passo será cortar o tecido para assim estar fazendo a modelagem do vaso. Vamos cortar esse tecido aqui, que é de um lençol velho. O interessante é que você dobre ao meio para estar fazendo o furo de drenagem. Esse furo é de suma importância para que não venha a haver o encharcamento, para fazer assim o furo de drenagem. Veja como ficou. Dessa forma, vou estar aqui arredondando mais para ficar melhor. Você vai utilizar cimento CP4, não utilize outro abaixo de CP4, porque esse é bem mais resistente e os demais podem vir a trincar na hora da secagem. Então você vai ter que utilizar o cimento CP4 e vá colocando água conforme a massa fique bem úmida. Não coloque muita água de vez, que isso pode estar assim prejudicando. Vá mexendo com a colher e acrescentando água à medida que for necessário. Em alguns trechos eu vou estar acelerando o vídeo para que não fique cansativo e vocês possam assim assistir por completo e entender o passo a passo de como fazer um vaso de tecido com cimento. Você tem que misturar conforme que a massa fique bem úmida, para assim estar facilitando quando for colocar o tecido. Essa é a mais fácil técnica de você estar produzindo vaso de tecido e cimento. Os vasos de tecido e cimento são muito utilizados, visto que tem uma modelagem única e específica, dando todo um charme. Veja agora, vamos colocar o tecido na massa. É importante que durante esse processo você esteja utilizando luvas, só que eu não estou aqui utilizando luva devido a não ter agora no momento, mas faça a utilização de luva porque o cimento ele é muito corrosivo. Mas como eu não estou agora diretamente colocando a mão, não vai ter nenhum problema. Veja que eu estou utilizando uma colher de sopa mesmo. Esta colher de sopa não estou mais fazendo uso dela para alimentação. E misture conforme o cimento pegue em todo o tecido. Após isso, você vai colocar no molde e vai agora começar a modelagem do vaso. Esse processo é um pouco lento, pessoal. Você tem que ter bastante calma para estar fazendo. Só que o resultado final é muito prazeroso, visto que você terá um vaso feito por você e com a modelagem de forma que você quer. O ideal é que você venha fazer esse tipo de trabalho quando não há outra atividade a estar fazendo, devido ao que pode demorar bastante, sendo que os primeiros vasos é sempre mais complicado de estar produzindo, então eu indico que deixe reservado há um tempo para estar fazendo essa atividade, e é também bastante relaxante você estar fazendo e terapêutico, sem dúvida. Sem falar que você ficará bem satisfeito com o resultado. Há algumas dúvidas referentes ao vaso de tecido de cimento. As pessoas perguntam se ele pode ficar na chuva, qual cultura pode ser cultivada. O vaso de tecido de cimento ele é bastante resistente e serve para todo tipo de planta, desde que a planta venha comportar no tamanho do vaso. Lembrando que eu já fiz um vídeo em nosso canal relatando qual é o vaso ideal para cada tipo de cultura. Agora vamos estar fazendo mais uma vez o cimento com água para assim estar pincelando nessa nova fase. Dessa vez, pessoal, vamos estar fazendo a utilização da cola branca. A cola branca irá deixar o vaso mais resistente e também ocorrerá a impermeabilização, devido que tem que haver essa impermeabilização para não haver o vazamento de líquido. É de suma importância que você utilize a cola branca. Lembrando que a secagem tem que ser totalmente na sombra.
não coloque no sol, que isso ocasionará rachaduras. Essa cola branca é aquela cola comum utilizada nas escolas, cola de papel mesmo. Você pode estar comprando em papelaria, bem barato. Faça a mistura bem da cola com o cimento e você vai fazer uma demão, agora dessa vez utilizando um pincel. Após fazer toda essa demão, você pode fazer a segunda vez e até mesmo uma terceira, do qual o vaso ficará bem resistente. No primeiro momento que você fez a modelagem, o vaso vai ficar um pouco mole. Aí por isso que é necessário que você faça uma demão de cimento com cola, agora utilizando o pincel. Esse processo é bastante rápido, não tem dificuldade. Agora já estamos fazendo a segunda demão. Da mesma forma você vai utilizar cimento, cola branca e o pincel para estar fazendo essa demão. Conforme vocês viram no vídeo, não é necessária a utilização de muita cola branca. Agora com essa segunda demão, o vaso ficará mais forte. É necessário que você espere um período de 24 horas para assim estar tirando o vaso do molho. Isso após a segunda demão. Aí sim estará apto para você estar retirando e fazendo o próximo procedimento. Após 24 horas já podemos retirar do suporte do qual fizemos com papelão. Veja como ficou bem bonito o vaso. E agora vamos fazer a retiragem do balde. Veja só, vai ser bem simples de fazer a retiragem. Não precisa estar batendo, é só você retirar o plástico com cuidado, que conforme você for tirando o plástico, o balde já vai saindo. Veja aqui como está já a modelagem. Pronto, aqui eu já retirei. Veja como ficou por dentro. Note que ficou algumas fissuras, mas isso é normal, já que vamos dar pelo menos 2 demãos na parte interna também. E essa demão vai ser utilizando o cimento com água e cola mais uma vez. Para fazer a demão interna vamos estar utilizando cimento com água, a cola branca e o pincel. É necessário que faça pelo menos 2 demãos também na parte interna, para que o vaso fique bem resistente. Lembrando que todo esse processo tem que ser feito em um local totalmente na sombra. Não pode estar diretamente no sol, porque o sol irá ressecar a peça muito rápido, ocasionando assim as fissuras e rachaduras. Finalizada a demão, e agora é só esperar para o resultado final. Após uma semana do vaso secar, vamos estar aqui fazendo a pintura com spray. Essa pintura o deixará mais atrativo. É bem simples de estar fazendo a pintura. Esse spray tem capacidade de secagem rápida, só que você pode estar utilizando o vaso até mesmo sem a pintura, que fica bem bonito, fica uma coisa mais rústica. Essa pintura precisa ter pelo menos 2 demãos para que a tinta fique bem fixada e assim não venha sair com o tempo. Eu vou deixar na descrição o link para você estar adquirindo essa tinta e também os demais materiais aqui citados. Você pode comprar, que vai receber em casa, são sites totalmente confiáveis. Veja, já estamos aqui finalizando o processo de pintura. Na parte interna, fazendo apenas o retoque nas bordas. Não é necessário pintar por dentro, já que vai ficar a terra. Veja, aqui já está pronto. Fizemos 2 demãos de tinta, olha só como ficou. Ficou perfeito. Essa cor destaca bem, ela tem uma secagem bem rápida. No produto diz que a secagem vai durar em torno de 24 horas. Para que tenha a secagem total da tinta, mas você pode já estar manuseando a partir de 3 horas. Agora vamos preparar o vaso para o plantio. Eu já coloquei camada de drenagem, que dessa vez vou fazer por isopor para que não fique muito pesado. Lembrando que a camada de drenagem você pode fazer com brita, argila expandida, dentre outros materiais. Fica ao seu critério. Essa terra que estamos colocando, ela já está totalmente adubada e preparada para receber a planta. Essa terra foi adubada com esterco bovino, 2 partes de terra, uma parte de esterco bovino e outra parte de areia. Você pode fazer aí a medição que dará certo para plantar qualquer tipo de planta, seja frutífera ou hortaliça, ou então plantas ornamentais. Estamos retirando do plástico o pé de pinheiro para estar fazendo o plantio definitivo no vaso. Como eu falei,
O vaso de tecido e cimento pode se implantar qualquer tipo de planta. É necessário retirar o plástico e também fazer um pouco da tiragem do torrão. Assim estará estimulando o crescimento de novas raízes e a planta notará que está em um espaço maior, favorecendo assim o seu sistema radicular por completo. Agora vamos fixar no vaso. Basta colocar e preenchendo com a terra. Vamos deixar no centro do recipiente para assim ficar bem visível. Temos que cavar mais um pouco para que não venha danificar assim, as raízes. Tá vendo uma bolsa plástica? O pinheiro ele está um pouco torto. Isso vai ser resolvido com o tutor. Agora é só preencher com terra. E à medida que for colocando a terra, você já vai pressionando para fazer a fixação bem da planta. Pode colocar a terra sem medo. E agora vamos fazer a fixação para que também haja uma estabilidade na planta. O ideal é que você deixe pelo menos de 1 dedo a 2 dedos de borda. Não planta até o final do vaso para que não venha a haver a perca de solo. E também vai assim sujar o ambiente do qual você quer deixar. Vamos colocando terra e pressionando até a planta ficar bem firme. Isso não irá prejudicar de forma alguma a raiz, é até bom que vai acentuá-la na nova terra. E o vaso, pessoal, é bem leve, só que aqui como tem muita terra e a terra úmida ela vai pesar, por isso que optamos por estar utilizando o isopor, que é bem leve como camada de drenagem. E após a fixação da planta tem que fazer uma rega, pode molhar bem, veja que a terra está sendo bem drenada, é o resultado final. Colocamos o tutor como eu falei anteriormente, olha só como está lindo o pinheiro, é um vaso de tecido e cimento. Você viu aí o passo a passo de como está fazendo esse maravilhoso vaso, como deu destaque ao ambiente, o pinheiro neste vaso maravilhoso. Já se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdo feito esse. Compartilhe esse vídeo e até o próximo. Valeu!